conosco essa noite na tua presença. E nós, Senhor, te rogamos em nome de Jesus que tu venha nos abençoar nesta primeira quinta do mês, onde novamente, meu Deus, abrimos as páginas do Apocalipse para continuarmos, Senhor, meditando e caminhando na tua sagrada palavra. Nós te oramos, Senhor Deus Todo-Poderoso, para que tu abençoe o meditar da tua palavra nessa noite. Que o Senhor nos alimente, nos fortaleça, nos dê visão e propósito do reino de Deus. Em nome de Jesus, Senhor, que saiamos daqui verdadeiramente alimentados do Senhor e na força do seu poder. Te rogamos, Senhor, que esta palavra nos ilumine, nos dê conhecimento, nos dê força, nos dê graça, Pai, para fazermos a tua obra, para cumprirmos o teu querer. Eis-nos aqui, Senhor, fala conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Então convido a igreja para nós abrirmos o livro do Apocalipse. E nós vamos ler no capítulo de número 2. Apocalipse capítulo 2, nós vamos ler, irmãos, a partir do primeiro versículo, ok? E aí, hoje nós vamos meditar especificamente entre os versículos 1 e 3. Nós fizemos uma leitura mês passado, pegando a parte todinha da carta da igreja de Éfeso, mas hoje a gente vai se deter mais nessa primeira parte, ok? Diz assim a palavra de Deus: escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Amém? Podia chamar assim. Meus queridos irmãos, vamos continuar aqui na carta a de Éfeso, a carta escrita a Éfeso. E em primeiro lugar eu queria lembrar um pouco do que nós meditamos no mês anterior. No nosso encontro anterior, meditando nessa carta, nós focamos sobre a afirmação de Jesus quando ele diz: isto diz aquele que tem na sua mão direita as 7 estrelas. Nós já vimos pela interpretação da Bíblia que essas estrelas não são anjos espirituais, são os anjos de cada igreja. E os anjos de cada igreja aqui são humanos, são os portadores da palavra, porque a própria Bíblia fala que anjo é aquele que é o portador da palavra, é o portador de uma mensagem. E Jesus direciona essa palavra especificamente ao anjo, ao mensageiro da igreja. E na palavra de Deus, quem tem a liderança em trazer a mensagem da palavra é o pastor local, é o bispo ou presbítero, de acordo com o contexto que a Bíblia fala. Pastor, presbítero e bispo são 3 palavras sinônimas do mesmo cargo. É o líder da igreja, é o mensageiro da igreja. E quando nós entendemos assim, Jesus, ele quando inicia todas as cartas do Apocalipse, as 7 igrejas, ele sempre enfatiza uma parte da visão que ele deu a João no capítulo 1. Nós vimos que João teve uma visão do Jesus glorificado. Ele descreveu detalhes dessa visão. E o próprio Jesus agora, na medida que ele vai falando com cada igreja, ele vai relembrando desses detalhes que João descreveu. E Jesus então, ele relembra esses detalhes, porque esse detalhe que ele está relembrando vai ter muito a ver com a situação espiritual daquela igreja. Então Jesus não está apenas aqui repetindo de maneira aleatória, confusa,
o que João viu. Ao contrário, ele está sendo muito claro em lembrar o que ele quer dizer para aquela igreja que está naquela devida situação espiritual. E o que eu quero lembrar é isso. Jesus começa a tratar a igreja de Éfeso falando de duas coisas. Primeira é de que ele está cuidando da liderança da igreja. Isto diz aquele que tem na mão direita a mão de poder, a mão de maior força, a mão que simboliza a autoridade, a mão que simboliza o cuidado protetor de Deus, a mão que simboliza o local de honra, posição de honra. Jesus fala: eu tenho a liderança da igreja na minha mão direita. Eu tenho observado a liderança, eu cuido da liderança, eu protejo a liderança, mas eu também repreendo a liderança da igreja quando assim necessário for. Então eu estou prestando atenção no que a liderança faz. E tínhamos visto também que os pastores que passaram por Éfeso, Paulo passou por Éfeso, Timóteo passou por Éfeso, e de acordo com a história da igreja, o próprio João vai terminar os seus dias sendo pastor também dessa cidade de Éfeso, da igreja de Éfeso. Nós vimos que, como diz a Bíblia, tal qual é o sacerdote, assim será o povo. Éfeso se tornou uma igreja exemplar espiritualmente, uma igreja que trabalhou bastante, uma igreja que era considerada até modelo para as outras igrejas espalhadas pela Ásia. Diz a história da igreja que ela se tornou uma das maiores igrejas de toda a região ali da Ásia. Então ela se tornou exemplar, ela se tornou modelo. E se tornou modelo porque teve pastores que andaram segundo o coração de Deus. Um deles foi o jovem pastor Timóteo. E nós vimos então que Jesus fala: eu estou cuidando da liderança. Mas o que nós queremos enfatizar aqui nessa noite é o que Jesus vai falar depois. Ele diz: eu tenho na mão direita as 7 estrelas, eu cuido da liderança, mas eu estou andando no meio dos 7 castiçais de ouro. Aleluia! Eu estou andando no meio da igreja. O castiçal de ouro aqui é símbolo da igreja de Jesus. E ele quer dizer claramente: eu estou andando no meio de vocês. E a pergunta é: o que é que Jesus vai dizer que anda no meio da igreja? O que ele quer dizer com isso? O que é que ele quer lhe alertar? Falando dessa forma com a igreja do Senhor, que ele está andando, passeando no meio dos castiçais. Em primeiro lugar, eu quero lhe dizer uma coisa: andar aqui não é simplesmente o passeio de alguém que está passeando, andando por algum lugar, apenas observando sem compromisso. Não é um passeio como, por exemplo, um turista. Ele vai para um local e vai passear por uma praia e ver as belezas daquela praia. É o olhar de alguém que observa, mas observa só para ver, sem compromisso de mudar a situação, sem compromisso de alterar a paisagem que ele está vendo. É um observador sem compromisso. Jesus não está categorizado aqui com isso. Jesus não é aquele que passeia apenas vendo a igreja de maneira passiva. Ou seja, eu estou olhando que a igreja está fazendo alguma coisa, mas eu nada faço. Não é essa a situação que Jesus se encontra. Ele diz: eu ando no meio dos 7 castiçais de ouro, eu ando no meio da igreja, eu observo, mas eu estou observando não com olhar descompromissado. Eu estou observando com olhar de zelo, com olhar de cuidado, com olhar de carinho, com olhar onde eu vou atentar justamente para as faltas que precisam ser corrigidas. E sabe o que é interessante? Olhar esse texto aqui e não ir para o Antigo Testamento é perder a riqueza do que Jesus está falando aqui. Ah, pastor, ele só anda. Mas ele anda fazendo o quê? Nós vamos ter que voltar para o Antigo Testamento e olhar o que é que o sumo sacerdote fazia ao chegar diante dos castiçais de ouro, ou do candelabro de ouro que estava lá no templo. Nós já havíamos falado disso aqui em momentos anteriores, e a gente precisa relembrar para captar a riqueza do que Jesus está falando. Então eu convido você então a abrir lá em Êxodo, capítulo 30, versículo 7, segundo livro da Bíblia. Êxodo capítulo 30, versículo 7.
E nós vamos ter uma visão parcial disso. Êxodo 30, versículo 7 diz assim a palavra do Senhor: e Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias. Cada manhã, quando puser em ordem as lâmpadas, o queimará. E acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará. E este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Ele está falando aqui de duas atitudes que o sumo sacerdote tomava: o ato de sempre manter o incenso dentro do tabernáculo queimando, e a fumaça daquele incenso enchia o tabernáculo e subia ao céu. E ele também tinha que acender o menorá, o candelabro de ouro, que tinha que ter as suas 7 lâmpadas continuamente acesas. Agora eu te levo para o Levítico. É o próximo livro, Levítico, capítulo de número 24, versículo de número 2. Versículo 1 e 2, para ficar uma melhor compreensão. Levítico 24, versículo 1 em diante, diz assim: e falou o Senhor a Moisés, dizendo: ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliveira puro, batido para a luminária, para manter as lâmpadas acesas continuamente. Arão as porá em ordem perante o Senhor continuamente, desde a tarde até a manhã, fora do véu do testemunho, na tenda da congregação. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. Sobre o candelabro de ouro puro, porá em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. Amém. Pastor, o que isso tem a ver? E agora aqui vamos nos aprofundar na questão. Jesus está utilizando o símbolo em relação à igreja no Apocalipse do mesmo jeito que havia a prática do sacerdote, do sumo sacerdote, de cuidar desta lâmpada, dessas lâmpadas, dentro do tabernáculo no Antigo Testamento. E nós vemos aqui a ordem clara. Arão tinha que pelo menos 2 vezes por dia, manhã e tarde, analisar para ver se as 7 chamas acesas, se ainda estavam acesas. Como é que era dentro do bocal de cada lâmpada? Se enchia com este azeite puro, que era também chamado azeite da unção, que era usado para ungir os sacerdotes. Se enchia com azeite puro e se colocava um pavio. Na nossa vela tradicional, que é feita de cera, tem um pavio, né? Um fio de algodão dentro da vela, para poder ficar ali queimando e se alimentando da cera para manter a chama acesa. A nossa vela tradicional se alimenta o pavio da cera da vela. E aqui a lâmpada do azeite vai se alimentar do azeite. E esse pavio era um pavio de linho finíssimo. Colocava-se um pavio de linho fino, se enchia de azeite e se colocava fogo no pavio. E o fogo ia se alimentando do azeite. Porém, como todos nós sabemos, o azeite ia diminuindo de nível. E o pavio também, como todo pavio que há em qualquer chama, ele também vai se desfazendo, vai virando cinzas. Por isso que 2 vezes ao dia, o sumo sacerdote se dirigia diante daquele candelabro de 7 lâmpadas e fazia a limpeza adequada. Ele limpava o pavio que estava se formando em cinzas e reabastecia o local da lâmpada com mais azeite para que esta chama continuasse acesa perante o Senhor. Essa prática, preste atenção nisso para você captar a riqueza do que Jesus está detalhando aqui. Esta prática de tirar o pavio e encher de azeite, retirar a cinza e colocar pavio novo e reabastecer de azeite, é justamente referente a essa expressão: colocar as lâmpadas em ordem. Só que nós agora estamos aqui diante do Apocalipse, onde o castiçal de ouro, o candelabro de ouro é a igreja. E
sacerdote. E aqui Jesus está dizendo claramente: sabe por que eu ando no meio dos castiçais de ouro? Porque eu sou que nem o sumo sacerdote do Antigo Testamento. Eu estou todo o tempo chegando perto de você e avaliando se o azeite está cheio ou se está baixo. Oh, glória! Todo o tempo eu estou chegando perto de você e avaliando se o pavio que queima ainda está aceso ou se ele já está tornando em cinzas. Jesus está aqui nos demonstrando o intenso cuidado que Ele tem com a nossa vida espiritual. O sumo sacerdote todo dia, 2 vezes ao dia, ele ficava ali se prostrando ao trabalho de analisar como é que está a lâmpada, como é que está o azeite, como é que está o pavio. Jesus está continuamente olhando para a nossa vida. Jesus está continuamente analisando como é que está a intensidade da nossa vida espiritual. Nós sabemos exaustivamente, irmãos, que o azeite do Antigo Testamento é símbolo da atuação do Espírito Santo. E isso concorda plenamente com as palavras de Jesus no Evangelho de João. Porque quem concede o azeite, ou quem concede o Espírito Santo, é o Senhor Jesus, o nosso sumo sacerdote. Portanto, se a gente tem falta da unção do Espírito Santo, se nós sentimos falta do fervor do Espírito Santo, você tem que recorrer ao sumo sacerdote. Você tem que recorrer a Cristo e pedir: Senhor, arranca as cinzas de mim. Meu Deus, o azeite está acabando. Senhor, a minha comunhão está pouca. Enche-me da tua presença. Aleluia! Aleluia! Uma outra evidência interessante é porque, mais do que você, Ele é o maior interessado em ver a sua chama espiritual acesa. Porque Ele está dizendo aqui que não é a igreja que vai buscar, é Ele que está indo atrás de você para dizer: eu quero lhe dar, eu quero lhe dar poder, eu quero lhe dar unção, eu quero lhe dar graça, eu quero lhe encher da minha presença. Aleluia! Eu estou disponível continuamente. Louvado seja o nome do Senhor. É lógico, preste atenção nisso. É lógico que não dá para comparar o que o sumo sacerdote fazia no Antigo com o que Jesus faz no Novo. Porque o sumo sacerdote, como humano limitado, ele só ia 2 vezes. Jesus, ele não vai só 2 vezes por dia perguntar para ti como é que estão as coisas. Ele está 24 horas disponível. Meus irmãos, nós temos acesso ao sumo sacerdote Jesus através da oração em todo o tempo. Você se sente fraco, você se sente cansado, você se sente desanimado, você se sente confuso, você se sente sem esperança, você se sente sem expectativa. A caminhada cristã está lhe deixando cansado, você está fraquejando, você está se encaliçando no meio da estrada. Lembre que Ele tem azeite para lhe dar. Aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor. Uma coisa da qual eu me lembro aqui é que nós temos uma outra aplicação para usar o azeite. Sabe qual é? O azeite era usado para ungir, mas o azeite também era usado para poder tratar de feridas. Seja sincero, no meio da igreja, você sabe muito bem disso, no meio do povo de Deus, pelas faltas de vigilância, a gente pode machucar e ser machucado. E as feridas dentro do reino de Deus são mais doloridas do que as feridas lá fora. Porque do mundo nós já naturalmente esperamos ser machucados. Mas ser ferido por quem você não espera, dói mais ainda. E o Espírito Santo, Ele também trata dessas feridas. Eu lembro de como Jesus fala na parábola do bom samaritano, que quando ele, que é o próprio samaritano da parábola, coloca o homem que fora surrado e maltratado pelos ladrões, coloca ele no seu jumento e ele desce para a hospedaria, mas diz a Bíblia que quando ele colocou ele no seu jumento, ele havia tratado das feridas com azeite. E meus irmãos, nós devemos, se você tem o seu coração machucado, se você já foi magoado por alguém, não é espalhando a notícia de que você fora magoado pelo outro, falando com Deus e o mundo, se bem
fala com Deus, fala mais com o mundo do que com Deus, de que fulano me machucou, fulano falou isso de você, fulano tratou você assim. Isso não cura ninguém. O que cura é ter um encontro com azeite puro. O que cura é ter uma experiência com o Espírito Santo. Já parou para pensar que essa é a última atitude que a gente toma quando a gente é ferido por alguém? A primeira coisa que a gente faz é se magoar. A segunda coisa que a gente faz é ficar contando para todo mundo o que o outro fez. Em último, é que a gente vai pensar em pedir a Deus para Deus tratar dessa ferida. Pior de tudo é quando a gente nem quer ser curado. Pior de tudo é quando a gente diz: Senhor, eu não quero esquecer. Eu vou me lembrar para da próxima vez eu saber como agir. Isso não é uma atitude cristã. A atitude do crente é: deixa o Espírito tratar essas feridas. Deixa o Espírito Santo tratar as suas decepções. Ele é o azeite que cura. Ele é o azeite que te enche de alegria. Ele é o azeite que te sara. Ele é o azeite que te enche de força e que te renova. Louvado seja Deus. Portanto, continuando então com isso, você consegue perceber a riqueza de como quando Jesus fala numa frase tão simples: eu ando no meio dos castiçais. Eu estou aqui tratando com você, eu estou olhando a tua vida espiritual, eu estou analisando como as coisas estão, eu sei do que é que você está precisando mudar, e eu estou aqui para justamente mudar isso. Eu, sacerdote, estou aqui para encher você de novo com azeite puro. Eu estou de novo aqui para tratar a tua espiritualidade. Eu queria lembrar você que, como diz lá no profeta Isaías, Israel seria luz para as nações, Isaías capítulo 42. Mas Jesus também fala em Mateus 5, no Sermão do Monte, capítulo 5 até o 7, com uma determinada altura ele também vai dizer que nós, a igreja, nós, seus discípulos, também somos a luz do mundo. Então ele é o mais interessado que você brilhe. Ele é o mais interessado que você tenha um linguajar apropriado para pregar o Evangelho. Ele é o mais interessado que onde você chegar, seja na escola, no trabalho, onde quer que for, você brilhe na sua maior força, porque você está cheio de Jesus dentro do teu coração. Ele é o mais interessado, ele que quer derramar mais sobre você, para você iluminar mais, para a tua chama crescer, para você brilhar verdadeiramente a glória de Deus. Uma outra questão que eu considero aqui para a gente meditar é: brilhar, ser um candelabro, brilhar não é opção, é uma ordem. Brilhar é uma questão de natureza. Quando um crente não se omite de brilhar a glória de Deus, ele está lutando contra a própria natureza que Deus colocou dentro dele. Quem é crente de verdade, verdadeiramente salvo, e tem essa experiência com Deus, tem um encontro com Cristo e com o Espírito Santo, ele não se contém em ficar calado. A pessoa não se contém em ficar parado no meio da obra. Deus coloca uma inquietude dentro do teu coração. Ele faz a sua consciência arder. Começa-se uma luta espiritual para que você haja de acordo com a natureza que Deus colocou em ti. Antes nós éramos trevas, como diz o apóstolo Paulo, mas agora somos luz no Senhor. Então ele te fez um candelabro, ele te fez um castiçal. O castiçal é feito para brilhar, o castiçal é feito para ter muito azeite dentro de si, para poder iluminar no momento em que as trevas estiverem mais fortes. Aleluia! Como Jesus mesmo falou em Mateus 5, quem acende uma lâmpada não coloca debaixo da cama, quem acende lâmpada coloca no lugar mais alto, para que todos possam ver esta luz. Deus não salva um ser humano para poder escondê-lo. Deus salva um ser humano para ele aparecer o máximo possível, para a glória de Deus. Aleluia. Não para que ele se enalteça, mas para que Deus seja glorificado. Aleluia. Aleluia. Portanto, eis aqui, como é que está
voltando lá, por exemplo, no Antigo Testamento, será que a gente tem um momento de comunhão pelo menos 2 vezes por dia? Como o sacerdote entrava 2 vezes para poder fazer a limpeza da lâmpada? 2 vezes só. Uma pela manhã, uma pela tarde, uma manhã, ou pela manhã, ou pela noite, ou então pela madrugada. Não sei. Como é que está o teu tempo com Deus? Como é que estão as tuas horas combinadas para se colocar diante de Deus e ouvir a voz dele? Dizer, Senhor, estou aqui agora parado só para te escutar. Senhor, separei esse momento agora só para te adorar. Senhor, separei esse momento agora para poder ler a tua palavra e crescer na tua presença. Como está a tua vida devocional? Porque Ele está lá, esperando por este momento para operar na sua vida. Irmãos, a nossa maior falta, a nossa maior fragilidade da igreja é falta de tempo com Deus. Não tenhamos isso. Lutemos contra isso. Por mais que a nossa vida seja extremamente corrida, ainda assim você é dono do seu tempo. Você é dono do relógio que está dentro da tua casa. É você que estabelece as prioridades. É você que decide quantas horas a TV vai ficar aberta. É você que decide quanto tempo o celular vai ficar ligado. É você que decide o que assiste ou deixa de assistir. É você que decide quando é que você vai abrir a Bíblia no recôndito do seu lar e meditar nela. É você. Mas pastor, às vezes alguém entra na minha casa, me apedreia, o telefone toca. É por isso que eu lhe digo, quem estabelece a palavra final é você. Eis aqui o Senhor olhando para você, castiçal. Você, candelabro de ouro, que talvez o azeite já está baixando e o pavio já se tornou em cinza. São 7 lâmpadas, e talvez 5 já apagaram, só tem 2 acesas. E você está iluminando muito abaixo daquilo que você podia iluminar. Já parou para pensar nisso também? O Senhor quer que a gente sirva Ele na plenitude, no maior ponto de nossas forças. Candelabro, que é candelabro, tem as 7 lâmpadas acesas. Mas tem gente aí que só está com 1 ou 2. Porque não está cuidando de se limpar. Não está colocando em ordem a vida espiritual. Coloque em ordem a tua vida. E luta para manter essa vida em ordem. Porque a gente começa a fazer uma coisa essa semana. Mas semana que vem vão surgir novas coisas que vão fazer de tudo para poder atrapalhar esse nosso momento de nos alimentar da presença de Deus. E na outra semana vai ser outra coisa. No mês seguinte, outra. Por isso a luta, coloque em ordem. Não deixe a tua vida espiritual se bagunçar. Porque uma vez bagunçada, você não vai conseguir ouvir a voz do teu direito. Não vai conseguir tomar decisões direito na presença de Deus. Deus vai falar contigo e você vai interpretar outra coisa. Tudo isso porque a vida está uma bagunça. Deixe-me agora, para a gente poder finalizar, ir para a primeira parte, voltando para Apocalipse 21. E aqui para a primeira parte do capítulo 2, versículo de número 2. Ele diz: conheço as tuas obras e o teu trabalho. Agora veja que essa palavra conheço, ela também não está tão simples. Assim como Jesus fala, aquele que anda não é um andar comum, mas é um andar de cuidado, é um andar de analisar, é um andar de acompanhar, é um andar de proteger. Esse conhecer aqui não é um conhecer só de saber. Pastor, então qual é o outro significado que a gente atribui quando Jesus fala, eu sei, eu conheço? Aqui ele está também querendo dizer, eu sou aquele que aprovo ou reprovo as tuas obras e o teu trabalho. Por que, pastor, você está dizendo isso? Porque se você ler as outras cartas do Apocalipse, você vai ver que constantemente ele vai repetir, eu conheço tuas obras, Tiatira. Eu conheço as tuas obras, Pérgamo. Eu conheço as tuas obras, Sardes. Eu conheço as tuas obras,
mas eu reprovo isto do outro. Então conhecer aqui é de julgar, é de analisar, e é de ver o que nós estamos fazendo na vontade dele e o que a gente está fazendo na vontade da nossa carne. É conhecer os nossos erros e também conhecer os nossos acertos e saber que a gente vai prestar contas diante daquele que conhece o nosso trabalho. E antes de a gente aqui fazer um paralelo com outras passagens da Bíblia, onde a gente vai ver como Deus trata o teu trabalho como crente dentro da obra, eu queria fazer aqui uma inserção, uma ressalva. O que é, pastor? É o seguinte: quando nós trabalhamos no reino de Deus, se a gente trabalha dentro da visão humana, saiba de uma coisa, você vai se decepcionar. Porque o trabalho na visão humana é o seguinte, deixa eu esclarecer. Quando eu trabalho de maneira humana, uma coisa que eu quero é reconhecimento. Segunda coisa que eu quero com o trabalho, humanamente falando, recompensa. Reconhecimento e recompensa. Uma outra coisa que eu espero no trabalho humano é, quando surgirem dificuldades, eu facilmente abandono e tento outra coisa. Eu não sou obrigado a enfrentar o sofrimento. O trabalho humano, ao contrário, eu tenho que procurar um caminho que é mais fácil. Mas eu não sou obrigado a enfrentar sofrimentos. Eu sempre posso escolher um caminho mais fácil. Só essas três coisas, quando a gente coloca elas dentro do reino, não se encaixa. Jesus está dizendo, eu conheço o teu trabalho, e o trabalho no reino é, nós não trabalhamos dentro da igreja em busca de reconhecimento. E quando você trabalha dentro do reino de Deus em busca de reconhecimento, você se frustra. Porque quando nós esperamos trabalhar e receber aperto de mão, e receber elogio, e receber tapinha nas costas, dizendo muito bem, irmã, desse jeito, olha, foi notável o seu trabalho, e quando você fizer de novo, você quer mais elogio, e quer mais elogio, e quer mais elogio, vai ter uma hora que os elogios vão parar. Porque o pecado não é elogio, o pecado é você se depender do elogio. É você ficar um escravo do reconhecimento, dos elogios do homem. Porque a gente não está aqui em busca disso. Não dá, irmãos, para buscar reconhecimento do reino de Deus. Sabe por quê? Porque no reino de Deus eu tenho que amar meus inimigos. Como é que eu vou esperar reconhecimento dos meus inimigos? A Bíblia fala que dentro do reino de Deus eu tenho que amar. E só a palavra amar, na Bíblia, já tem um significado completamente diferente do mundo. Porque amar no mundo é, eu dou amor para você, eu quero amor de volta. Mas amor bíblico é, eu dar amor para você sem esperar voltar esse amor. Pastor, mas que conversa é essa? Este é o amor de Deus, aleluia. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele amou sem esperar nada em troca. Ele amou primeiro, aleluia. O amor de Deus é um amor que ama, independentemente se volta alguma coisa ou não, ele continua sendo amor. Quando a gente caminha com Deus, a gente aprende a amar como Deus ama. Isso é um milagre extraordinário. Um homem, um ser humano que é tão dependente de retorno, de repente começar a agir sem esperar nada em troca. Meu Deus, só se aquele coração for ser transformado pelo Senhor, só se o ser humano estiver cheio de Deus, para ele amar sem esperar nada de volta. Aleluia. Quando a gente, irmãos, voltando, pensa desse jeito, a gente não espera reconhecimento. A gente não espera recompensa. Ah, pastor, eu vou trabalhar muito porque eu estou pensando na coroa. O Apocalipse, ainda lá mais na frente, nós vamos meditar, vai mostrar um ideal do povo do Antigo Testamento e do povo do Novo Testamento.
que é representado pelos 24 anciãos da Bíblia, 12 do Antigo, que é os 12 patriarcas, e 12 apóstolos do Novo Testamento, que representam a igreja de todas as nações. Esses 24 anciãos, em determinada visão do Apocalipse, diz que todos eles pegam as suas coroas e jogam aos pés do trono de Deus. E eles dizem: Senhor, a Ti somente seja dada a glória, a honra, o louvor e as ações de graça. Aleluia! Só Tu, Senhor, és merecedor de alguma coisa. Pessoal, lá no céu, no futuro, e agora falando como que está na moda aí agora, nos seriados de ficção que falam muito sobre o tempo, Apocalipse é uma janela aberta para o futuro. Nós já estamos nesse livro. Antes mesmo de você nascer, você já está aqui dentro desse grupo, dentro dessa multidão feita de milhares, que estará diante de pé, no trono de Deus, diante do Senhor. E veja que o povo do futuro, que somos eu e você, reconhece que nós não merecemos nada. O que eu aprendo com isso, pastor? É o seguinte: olha, quanto mais eu cresço, quanto mais espiritual me torno, mais eu reconheço que eu não preciso ser recompensado por Deus em nada, que Deus não tem dívida comigo coisa nenhuma, que por mais que eu me esforce, trabalhe, lute, chore e até derrame sangue, eu ainda vou ser sempre devedor a Deus, porque é Ele somente que merece a recompensa e todo o louvor. Aleluia! Trabalhe dentro do reino. Verdade. Não merece recompensa, não. Verdade. Nem recompensa, nem reconhecimento, nem nada em troca. Jesus, ele fala: portanto, eu conheço as tuas obras, e eu queria que essas tuas obras se encaixassem com a maneira que eu quero que você trabalhe. Isso aqui, irmãos, vai ser uma das grandes linhas quando a gente ficar visitando cada igreja. A gente vai para Éfeso, vai para Esmina, vai para Pérgamo, e cada igreja que a gente visita, Jesus vai falando para a gente do que eles estão acertando e do que eles estão errando. E o que Ele quer é: se conserte a igreja. E o que Ele quer é: mude igreja, aperfeiçoe-se, porque eu chamei vocês para a perfeição. Vamos agora então encerrar e ver só umas visões do que Deus tem acerca de trabalho. Tá bom? A última coisa que eu quero falar, antes de a gente encontrar essas 4 passagens para a gente encerrar, eu só quero trazer o seguinte detalhe. Quando a Bíblia fala: eu conheço tuas obras e o teu trabalho, essa palavra trabalho aqui não significa também trabalho comum. A palavra no grego original é um trabalho extremamente cansativo, um trabalho enfadonho, um trabalho que quando você acaba de trabalhar, você só está o resto das suas forças. Então ele está falando com um pessoal que trabalha muito. Mas olha que interessante: trabalhar muito na obra de Deus nem sempre quer dizer que você está trabalhando direito. Nem sempre quer dizer que você está trabalhando no prumo da vontade de Deus. Então cuidado para não confundir muito trabalho com obediência, porque tem muita gente que trabalha muito, mas se não obedecer, de nada vale todo esse trabalho. Tá? Então vamos abrir agora em Efésios 2, versículo 10, e a Bíblia vai dizer assim. Efésios capítulo 2, versículo de número 10. Diz a palavra de Deus, uma passagem já muito conhecida e relida aqui em nosso meio. Porque nós somos criação sua, criados em Cristo Jesus para quê? Para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Aleluia! Aleluia. O Jesus que fala: eu conheço as tuas obras, é o mesmo Jesus que fala: eu já preparei um tipo de trabalho ideal, onde nesse trabalho você vai frutificar com perseverança e em abundância. Aleluia! Não venhamos a nos meter naquilo que Deus não nos chamou.
Senhor. Trabalhe naquilo que o seu coração arde. Trabalhe dentro do reino de Deus naquilo que os seus olhos choram, por aquilo que o Senhor lhe tira o sono. Louvado seja o nome do Senhor. Trabalhe naquilo que você ame, porque isso que você ama, isso que queima o teu coração, isso que tira o teu sono, isso que fica martelando o tempo todo na tua consciência, é a mão de Deus te dizendo: eis aqui a obra que Deus preparou para você fazer. Aleluia! Eis aqui a obra que Deus preparou para ti. Vamos agora para 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. 2 Coríntios 5, 10, a Bíblia diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um, segundo o que tiver feito, por meio do corpo, seja o bem ou seja o mal. Eis aí as nossas obras, que não deixarão de passar pelo juízo de Cristo. Dá para ver porque esse versículo se encaixa no que Jesus fala? Eu conheço e vou julgar, vou analisar, vou ver o que prestou, o que não prestou, o que foi feito no espírito, o que foi feito na carne. A gente não pode, irmãos, trabalhar como se Deus não estivesse vendo. A gente não pode servir a Deus como se a gente um dia não fosse prestar contas diante dEle, ser cobrado diante dEle por tudo aquilo que a gente fez. E o próprio Paulo lembra: estaremos diante do tribunal do Senhor para sermos repreendidos pelo bem ou pelo mal que a gente fez. Vamos agora em sequência, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 10. Você vai passando mais, vai avançando no texto bíblico. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: porque para isto trabalhamos, e nós somos injuriados, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Aleluia! Olha como Paulo fala do tipo de trabalho. Para isso a gente trabalha, para isso a gente é o quê? Injuriado. Está vendo como o trabalho no reino de Deus não é um trabalho de lucrativo, não é um trabalho de esperar recompensa, não é um trabalho de esperar reconhecimento. Ao contrário, é um trabalho onde você pode esperar, na verdade, a perseguição. Injúria quer dizer calúnia, difamação, pessoas levantarem mentira contra ti, pessoas perseguirem você, que você está fazendo o que é o correto, que você está fazendo o que é o certo, que você está falando o que é a verdade. O trabalho de Deus, ninguém espera flor. A gente espera uma caminhada cheia de espinhos, cheia de pedra, com muitos altos e baixos. A glória, irmãos, da caminhada cristã não é necessariamente o que a gente vai passar, mas é com quem a gente vai passar. Porque por mais que a gente seja injuriado, maltratado, quando chega no final do dia e a gente recebe um abraço consolador de Jesus Cristo, quando Deus ele começa a enxugar as nossas lágrimas, e quando ele enche o nosso coração vazio, às vezes, de tanta decepção, tristeza e angústia, aí a gente vê: Senhor, vale a pena. Oh Jesus, deixa eu continuar, faça sol ou chuva, chova, pega ou qualquer outra coisa, Deus, eu não vou largar a mão da tua obra. Aleluia, vale a pena, Senhor, te servir. Glória a Deus. Aleluia. É para isso que a gente coloca esperança nele. Ele é o nosso Salvador. Ele vai nos guiar até o fim. Essa caminhada é certa. E a última passagem, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra, a verdade. Pastor, o que isso tem a ver com as obras que Jesus conhece? Simples. Ele está falando aqui que não é de qualquer jeito que eu sirvo a Ele. Eu não tenho liberdade
liberdade de agir de acordo com as minhas regras. Para fazer a obra de Deus, já tem uma regra estabelecida. Já tem uma constituição criada pelo Senhor. É a palavra dele. Por isso que ele fala que a única forma de o meu trabalho como obreiro de Deus ser aprovado é se eu estiver dentro da palavra da verdade. É se eu pregar essa palavra e viver essa palavra. Aí sim eu sou um crente aprovado na presença do Senhor. Aleluia! Aleluia! Pastor, eu queria fazer isso. Vá pela Bíblia. Pastor, eu quero fazer isso outro. Veja se a palavra de Deus permite. Nós não temos liberdade sem limites para fazer qualquer coisa. Ao contrário, nós temos que ser aprovados pelas Escrituras Sagradas, para tudo que a gente fizer ser aceito por Deus. Aleluia. Ser aceito por Deus. A verdade é que Deus não aceita qualquer coisa. Ele só aceita aquilo que está no prumo da palavra dele. Eu conheço. Se você sente falta de reconhecimento, se você sente que não é ouvido, não é aplaudido, Jesus ele fala para você essa noite: pois eu estou vendo. Eu estou vendo as suas obras. Eu estou vendo tudo aquilo que você está fazendo, seja de bom ou de ruim. Estou vendo o que você está acertando, e eu estou vendo também naquilo que você está errando. Um dia nós vamos nos ver face a face, para conversar bem direitinho sobre a maneira como você viveu essa vida. A gente espera, irmãos, que esse nosso encontro pessoal que a gente vai ter com Jesus seja um encontro de mais riso e alegria do que de tristeza. Porque a gente não vai deixar de ser salvo, não. Mas que o nosso encontro seja mais de alegria. Tomara que você chegue um dia no céu e você receba mais elogios de Jesus do que puxão de orelha, do que repreensão. Porque horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, mesmo estando no céu. Mesmo estando no céu. Sai dessa noite pensando nisso. Ele te vê, ele te conhece e está bem pertinho de você para te encher de azeite, te encher de unção. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.